A paz seja convosco, a todos. Que Deus os abençoe e o poder do Espírito Santo esteja sobre vossas vidas, abrindo vossos corações e seus entendimentos para ouvir a palavra que vem da parte de Deus para todos vós. A mensagem que trago para vocês hoje está no livro de Ezequiel. Vamos fazer uma leitura do capítulo 2, todo o capítulo 2, e o capítulo 3, do 1 ao 15. E vamos ver o que tem aqui para nós. Então, eis que ele me disse: Ó mortal filho do homem, fica em pé, porquanto desejo falar contigo. Deus falando para o profeta Ezequiel. E, no mesmo instante em que aquela voz falava comigo, o Espírito de Deus entrou em mim e fez com que eu pudesse ficar em pé. Então prestei atenção às palavras daquele que comigo falava. E ele me ordenou: Homem mortal, eis que eu te envio aos israelitas, às nações rebeldes, que se amotinaram contra a minha pessoa, porquanto eles e seus antepassados têm transgredido a minha vontade até o dia de hoje. Atenta que o povo a quem eu estou te enviando é rebelde, obstinado, teimoso. Diga-lhes, pois assim diz Yahvé, o soberano Deus. Sendo assim, que aquela nação amotinada ouça, que não lhe dê atenção, ficará sabendo que um profeta esteve entre a sua gente. Eu e tu, ó filho do homem, não temas essas pessoas, nem se assuste com suas palavras. Não te intimides, ainda que sarças e espinho te cerquem, e habite entre escorpiões. Não temas suas respostas nem questionamentos, tampouco te apavores ao ficar diante desse povo revoltoso. Portanto, eis que tu lhes pregará a minha palavra, tudo o que eu te disser, que te ouçam, que não te dê atenção, porquanto são mesmos indomáveis. Contudo, tu, ó filho do homem, ouve o que te falo. Não seja como esse povo insubmisso. Abra a tua boca e coma o que eu te ofereço como alimento. Em seguida, olhei e observei a mão de uma pessoa que se estendia na minha direção. E eis que ele trazia consigo um sefer, um rolo de um livro escrito. Então ele desenrolou o livro diante de mim. E em ambos os lados do rolo estavam registradas palavras de lamento, prantos e muito ais. Ele me disse mais: Filho do homem, come tudo quanto está neste livro. Depois vai pregar a nação de Israel. Então eu abri a boca e ele me deu um rolo para comer. E acrescentou: Filho do homem, alimente-se deste livro que eu estou te dando e enche o teu estômago com ele. Em seguida eu o comi. E eis que seu paladar em minha boca era doce como mel. Logo depois ele me ordenou: Filho do homem, vai agora mesmo à nação de Israel e prega-lhes a minha palavra, as minhas palavras. Afinal, não estás sendo enviado a um povo estrangeiro, de fala incompreensível e língua difícil de se entender, mas sim à casa de Israel. Também não irás a muitos povos de fala obscura e língua complicada, cujas palavras não possa compreender. Se eu te enviasse a estes, com toda certeza te dariam muito mais atenção e te ouviriam. Mas a casa de Israel não te dará ouvidos, porquanto não estão dispostos a me escutar, porque toda a nação de Israel está endurecida e obstinada em seu entendimento. Contudo, eu tornarei a ti tão inflexível, rigoroso e teimoso quanto eles. Eis que faço a tua testa tão forte quanto o diamante e mais resistente que a rocha mais dura. Assim não os tema, nem fiques apavorado diante deles, ainda que, de fato, sejam uma nação rebelde. E continuou dizendo: Filho do homem, guarda no teu coração todas as palavras que te direi. Ouve-as atentamente. Vai encontrar-te com os desterrados e cativos, com a tua própria gente. Tu lhes pregará e lhes anunciará. Assim diz Yahvé, o soberano Deus. Que ouçam, que deixem de ouvir. Então o Espírito me conduziu e ouvi de trás de mim uma voz poderosa que exclamava: Que a glória de Yahvé, o Senhor, seja louvado em sua habitação. E houve um grande ruído das asas, dos seres viventes, roçando umas nas outras. Atrás deles,
o forte barulho das rodas ao lado deles e o som de um estrondo impressionante. Então o Espírito elevou-me e me tirou de lá, com meu espírito cheio de amargura e indignação pelo pecado e com a forte mão de Yahvé sobre mim. Em seguida, parti e cheguei aos desepatriados, que vivia em Tel Abibe, junto ao rio Quebar, e passei 7 dias convivendo com eles, absolutamente pasmo com o que via e ouvia. Vejam só, nesse tempo aí o profeta Ezequiel já estava cativo na Babilônia. Não só ele, como no meio desse povo estava o profeta Daniel também, que também já estava iniciando seu ministério, pregando em outra parte. O povo nesse tempo estava cativo pela desobediência ao Senhor. Vocês veem grande parte dessa desobediência já ao vários longo dos capítulos do profeta Yarmial, Jeremias. O profeta Jeremias passou 40 anos pregando a palavra de Deus para aquele povo. 40 anos ele passou pregando a palavra de arrependimento, que se arrependesse dos vossos pecados, deixasse de idolatria e de práticas repugnantes, sobre pressão, prisão, espancamento, de todos lados. Os reis, o povo. Naquele tempo, como hoje, já estava cheio de falso profeta. O povo dizia, ô rei, glória ao rei, o rei vai ser próximo, prosperidade, o reino vai crescer, o reino vai se prosperar. Não tenha medo de nações pagãs, como Babilônia e outras. Não tenha medo, porque a gente vai vencer, a gente vai conquistar. E o povo na idolatria. Praticava todo o ato de iniquidade, todo o ato de nojeira, e achava que o Senhor encobertava aquela imundície. A mesma coisa de hoje, dentro dos templos. Esses falsos profetas. Está sofrendo? É porque você não tem Deus. Venha para a igreja. Está com problema na sua vida financeira? Venha, que aqui você se cura, aqui você se arruma, aqui você paga suas dívidas. Tem absurdos terríveis. Você vê aqui no canal 11 da minha cidade. Quem é da minha cidade está me vendo sabe o que eu estou dizendo. Irmãos aí pelo Brasil afora, pode, com certeza, essa explosão de falsos profetas está por todo canto. Mas eu vou falar algo aqui da minha cidade. E esses falsos profetas estão em todos os locais. Eles aqui mesmo, por volta das 10 horas da noite, costumam, sempre essas horas. Tem um aqui que diz, é toda noite, o apelo dele é o mesmo, toda noite. Está com problema na sua vida financeira, toda noite. Está com problema na sua vida financeira, venha para a igreja. E se você não mudar de vida, eu como a Bíblia. Veja só as heresias, as blasfêmias que ele pratica. E o povo está cego. Olha só a heresia, que cúmulo chegou. Era a mesma coisa da época, falsos profetas. Quando chamava os falsos profetas, quando chamava, o rei chamava eles para pregar, no tempo, já agora estou falando do tempo de Jeremias. Quando convidava, que chamava eles para pregar, para falar a eles sobre coisas futuras, eles sempre davam coisas boas, porque o falso profeta só prega o que você quer ouvir. Ele não prega o que você precisa ouvir para se salvar, não, só prega coisas agradáveis, flores. Só prega isso. E a mesma coisa era naquele tempo. E eles pregavam, ele pregava só coisas agradáveis, praticava todo o ato de nojeira, estavam tão absurdo, as abominações estavam tão absurdas, que eles chegavam até sacrificar seus filhos para deuses pagãos. Olha que nível chegou. Estavam tão apostatados que até muitos deles sacrificavam os próprios filhos em adoração aos deuses pagãos. Veja que nível que eles estavam. Que cúmulo chegou. 40 anos o profeta Jeremias passou pregando a eles. O profeta Jeremias era o único. Como hoje tem, em toda a época foi assim, nunca. Por exemplo, hoje o sistema está todo corrompido, mas tem homem de Deus e tem mulher de Deus. Poucos, mas tem. Tem ainda pastores de Deus, poucos, mas tem. Era a mesma coisa naquele tempo. O sistema estava todo corrompido, mas tinha alguns poucos homens de Deus. Poucos que ouvia. Vamos dizer, de 1000 pessoas, pelo menos uns 30 ouvia. Uns 50, de umas 1000, umas 50, 30, 20, 10 ouvia. Sempre tinha homens de Deus, poucos, mas tinha. É como hoje, tem poucos, mas tem. Ainda tem pastores honestos, ainda tem servos guerreiros lutadores, ainda tem servas guerreiras lutadoras, tem. Poucos, mas tem. Muito poucos, mas ainda tem. Era como naquele tempo. Ele pregava, oxe, era a nação quase toda em cima dele. Tanto como era preso, apanhava, era aprisionado. Tudo isso ele passava, mas mesmo assim não desistia. Pregava a palavra de Deus. Custe o que custar. Cumpriu a missão dele. O que é que acontecia?
ele pregava, quando ele pregava a verdade, que eles não achavam que era verdade, como hoje, os templos de hoje, é a mesma coisa. O que eu quero trazer para vocês, uma das mensagens embutidas dentro dessa leitura que eu fiz, como daquele tempo, hoje o povo, como naquele tempo e hoje o povo não queria mais ouvir, não querem ouvir a verdade. Eles não querem ouvir a palavra. E os falsos profetas pregam só o que é agradável. Está sofrendo? Quer parar de sofrer? Venha para a igreja. Você está sofrendo porque você não tem Deus. Se tivesse Deus, você não estava sofrendo. Venha para a igreja. Esse é o sistema dele. Está com problema na sua vida financeira? Venha para a igreja. Está com alguma doença incurável, um câncer terminal? Venha para a igreja. Esse é o propósito deles. Quando aparece um que prega a verdade, essas igrejas dos pastores verdadeiros, tem pouca gente. Você chegou ali e prega a verdade. Pode olhar que tem pouca gente. Agora, nessas igrejas, quer ficar rico, venha para a igreja, está aí assim, ó, infesteada. Infesteada de gente. Ali só prega, olha, flores. Hoje pregou espinho. Pregou o que você precisa ouvir para se salvar, tem pouca gente. Mas as igrejas da mentira estão lotadas. Sempre assim. Era naquele tempo. Os profetas tudo pregavam o que o rei queria ouvir, o que o povo queria ouvir. Aí pronto, está lá em cima. O profeta Jeremias pregava o que Deus mandava, o que as pessoas precisavam. Arrependam-se dos vossos pecados, deixe das idolatrias, deixe das imundícies. Prende o profeta. E não teve jeito. 40 anos ele passou pregando e não teve jeito. O que aconteceu? Como Deus tinha falado através dele, foram para a Babilônia. Foram cativos, presos. É nesse tempo aqui de Ezequiel. Estavam presos. Uns morreram, foram mortos. Uma légua aprisionada e outros fugiram. Até a história conta que o profeta Jeremias ficou em Jerusalém e depois foi raptado para o Egito. Lá ele ainda ficou pregando, os judeus raptaram ele para lá, levaram para lá. E ele ainda ficou pregando por algum tempo lá no Egito e depois foi sentenciado e morto à pedrada. Já nesse tempo aqui de Ezequiel já estão cativos. Já estão cativos. Mas o Senhor sempre teve misericórdia do seu povo. Quem são os profetas? Os profetas são homens de emergência de Deus, em épocas corrompidas, blasfemas e nojentas, como essa que estamos vivendo, e homens, e um outro sentido, a prova do amor de Deus, porque Deus nunca faz nada sem que avise. Ele sempre levanta homens e mulheres de Deus, sempre levanta pessoas guerreiras, naquele meio da corrupção, para pregar a verdade. E muitas vezes, sempre ou quase sempre, não são compreendidos. Vejam só. Os profetas. Isaías mesmo foi cerrado ao meio. Jeremias, morto a pedrada. Abacuque, no templo. E vários outros profetas, tudo mortos. Morte cruel. Os emissários, apóstolos, tudo mortos. Só com exceção de João, que terminou aprisionado, preso. O autor do Apocalipse. Ficou preso, velho, lá na prisão. Mas o resto, tudo mortos cruéis. Vejam só. Agora, pregar a verdade. Prega a verdade. Prega a palavra de Deus. É a mesma coisa hoje. Você prega a palavra de Deus, essa geração como aquela, que não é diferente, não quer ouvir mais a palavra. Eles não querem mais ouvir a palavra. Eles só querem ouvir o que é agradável aos ouvidos. Como está profetizado lá no livro. Paulo mesmo, nas suas cartas, os emissários, os apóstolos, tudo falava. Tudo dizia. Então não devemos nos espantar. E chegar um tempo que se apostatarão da fé. Vão amontonar, construir, fazer, trazer, moldar líderes. Traduzindo numa palavra mais direta, eles vão procurar, traduzindo mais diretamente, eles vão procurar igrejas onde os líderes pregam o que é agradável aos ouvidos. Não o que eles precisam aprender e ouvir para se salvar, mas sim o que é agradável ao meu ouvido. Vão fazer para ser ídolos. Fulano tal, eita, só prega o que é agradável. Não prega o que eu preciso ouvir, mas sim o que é agradável aos meus ouvidos. E é esses que eu vou seguir, porque prega o que é agradável a mim. Aquele faz comichão no meu ouvido as palavras que ele prega. Tem casos absurdos de conhecidos meus começar a pregar a palavra para pessoas dentro desses tempos hereges e começar a pregar a palavra para eles e eles olharem assim e dizer, tá certo, tá na Bíblia, eu estou vendo. É verdade, eu estou vendo aí. Mas eu prefiro ficar na minha igreja mesmo com o meu pastor. Rapaz, você viu que eu vi o que eu lhe disse? Eu vi, tá aí. Mas eu prefiro ficar lá na minha igreja mesmo com o meu pastor. Veja só que absurdo. Veja só, você viu a verdade, mas vai preferir ficar ali, com o pastor e com o sistema dali. Veja só que loucura, como as pessoas estão cegas. Quando Deus enviou o profeta Ezequiel para os cativos, para pregar, vocês viram na leitura, que Deus sabia como eles não vão querer lhe ouvir, como muitos hoje. Muitos hoje não querem ouvir não a verdade.
Era aquele mesmo tempo, eles não vão querer lhe ouvir. Mas pregue a si mesmo, fale a si mesmo. E é isso que devemos fazer hoje. Muita gente freia. Muita gente... Eita, ali não. Ali não. Ali não por quê? O Senhor disse aqui para o profeta e disse para todos nós. Veja o que o Senhor fala. Jesus fala no final de Mateus e no final de Marcos. Vá, pregue a palavra. Pregue a mensagem a toda criatura, até os confins da terra. Essa é a missão de todos. De todos. Eu não vou depositar só o peso nas costas do pastor, do presbítero, ancião, diácono, obreiro. Não. Eu preciso ter um cargo para agir? Não. São todos. É o corpo, é os órgãos que formam a unidade. O corpo de Cristo. Todos têm essa missão e ser irrepreensíveis. Agora saiba que você vai pregar a palavra de Deus. Você não tem que mudar ninguém. Você não tem que fazer a pessoa ser igual a você. Você não tem que fazer a pessoa mudar de opinião. Não, você tem que pregar a palavra verdadeira e deixar que o Espírito Santo toque no coração dele, o converta, o faça mudar de ideia, o faça se arrepender dos pecados, faça mudar seus comportamentos profanos. É o Espírito Santo. Você precisa comer como o Senhor diz aqui, Ezequiel. Coma as minhas palavras, coma. Coma as palavras, coma a Bíblia, coma a leitura, se alimente e vá pregar ao povo. Pregue, fale. Ouçam que não queiram ouvir. Vocês viram falando. Ouçam que não queiram ouvir. Mas fale, pregue. E deixe que o Espírito Santo faça o serviço. Que o Espírito Santo toque no coração daquelas pessoas. Às vezes a gente diz, você prega para aquela pessoa é em vão. Hoje pregar para aquele ali é em vão. As palavras de Deus falam nas Escrituras que as palavras dele não voltam vazia. Vai, mas volta com resultado. Tem testemunho de conhecidos meus mesmo de chegar e dizer, rapaz, eu preguei para um rapaz, mais de 10 anos depois, ele entrou em contato comigo dizendo que aquelas palavras serviu. Mais de 10 anos depois, se batizou e hoje é um servo de Deus. Veja só, mais de 10 anos depois, aí você acha que é inútil. Muitas vezes você está pregando ali, falando para a pessoa, aí o Espírito Santo está ali, perto da pessoa. Aí, você pregou meia hora, mas às vezes só aquela frase é que mexeu com ele. O Espírito Santo tocou bem na ferida. Aí ele olha assim, para. Quantas vezes? Eu combato um bom combate todo dia. Todo dia eu estou combatendo. Arma teias para capturar as almas. Crie estratégias. Ache uma brecha para entrar. Qualquer motivo você entra e começa com a palavra. Ouça que não quer ouvir, que se abuse, que se irrite, que lhe xingue, como aqui diz. Pode xingar, pode falar. Mesmo que eu esteja cercado de sarças, espinhos, escorpião, deixe para lá. Venham. Eu sou mais poderoso. Quem está comigo é mais poderoso do que qualquer outro. Pregue, fala a palavra. E o Espírito Santo vai ali. Vale, porque o seu objetivo é ganhar alma para o Senhor. Se você não for ao combate, quem é que vai salvar? O Senhor disse, se ninguém clamar, as pedras clamarão. Então você tem que ir de encontro. Aí muitas vezes eu aqui, falando, eu percebendo, eu conversando com outro, aqui, e percebendo que eu estava com a cara meio feia. Que não estava gostando. Eu sei, conheço ele, eu sei que ele não gosta. E eu aqui, o dia todinho, fazendo, trabalhando junto, e eu aqui pregando, falando com o outro, todo dia todinho, ele, um cara feia. Mas em algum momento, uma daquelas passagens tocou nele. Que aí ele olhou assim, aí eu vi que ele teve um interesse, o Espírito Santo tocou nele. Que ele teve um interesse, aí ele olhou assim, para mim é feio. Isso. Olha, para quem não gostava, que estava de cara feia virado para lá, já tocou nele. Ele disse, mas isso, aquilo, outro, já se virou e já achou interessante. E aí começamos, olha só. E aí já começamos a conversar e tudo aquilo outro. E aí, é em vão? Não. Pregue e ouça que não quer ouvir. Alguns podem não querer, mas vai ouvir. E vai ouvir. Hoje, quantas pessoas com coração de pedra, que o Espírito Santo conversava, algum pregador pregando ali, ao redor falando, e um outro também, dois, uma vez tinha um rapaz meio assim. E toda vez trabalhava tudo juntos, e sempre ali pregando. E ele, ruim, oxe, menino, o cara, se pudesse, matava os crentes. Hoje é um pregador da palavra. Aqueles dois ali, estão pregando o Espírito Santo. A sua missão é pregar. Prega a minha palavra, coma a minha palavra. Prega, se alimente e vai pregar. E ele pregando, os dois pregando. E o homem, se pudesse, matava eles. Tinha um ódio de crente, se pudesse, matava. E eles pregando aqui, com o tempo. Quem é o homem hoje? Hoje o homem de paletó, gravata, é um pregador da palavra. Aí você né? Acaba culto, até o apelido do homem, acaba culto. Mas hoje é o homem de Deus. E aí?
Você vê outra passagem interessante dentro dessa leitura que eu fiz, quando o Espírito pega Ezequiel e leva Ezequiel até aquele local, na convivência deles. Não estou te enviando a um povo, não estou te enviando a um povo de língua estranha. Quem? Não estou te enviando a pessoas da mesma língua que você. É o povo de Israel, fale, pregue. É como nós temos aqui no meio do Brasil, para brasileiro, está com medo de falar para o outro. É língua da gente, então eles vão entender. Eles vão entender. Não tenha medo de cara feio, nem isso, pregue e fale. Como aqui o profeta. Outro caso que eu vejo aqui, você vê bem em um momento, quando ele passa a conviver com vocês, convive com eles 7 dias. Pega essa parte desse povo, Deus leva ele até ali, e eles ficam no meio deles 7 dias. Vocês veem aqui já no capítulo 15, que ele diz assim, em seguida parti e cheguei aos desrepatriados, que viviam em Tel Abib, junto ao rio Quevar. Rio Quevar era um canal que vinha do rio Eufrates, que servia de irrigação para a Babilônia, no lado oriental dela. E passei 7 dias convivendo com eles, absolutamente pasmo com o que via e ouvia. Aí eu vi essa parte, eu me lembrei de 2 histórias, 2 testemunhos. Uma irmã que enquanto vivia na igreja, no convívio com essas pessoas, tudo bom, né? Aquela mil maravilha, aquelas coisas. Quando ela passou a se envolver na obra, que chamaram ela para a obra, vixe, quando ela se envolveu lá dentro mesmo, aí ela viu que nojeira que era. Ela, minha gente, parecia até que eu estava dentro de alguma câmara de vereador, de deputado, de político lá de Brasília, porque era uma verdadeira corrupção e nojeira. Era disputa de poder, um tentando derrubar o outro, um falando do outro. Todas as coisas imagináveis, eu me espantei. Ela disse, aí saiu de lá. Outro colega meu, outro caso aí, chegou na igreja, aí o povo humilde, aquele negócio todo, aquela coisa boa entre ele olhou, olha, aqui é diferente, aqui parece, prega uma palavra de Deus, a palavra de Deus mesmo, é isso mesmo, que coisa maravilhosa, que coisa boa, campanha de sopão, fazia, e aos humildes, nesse tempo, ainda existem pessoas de Deus, isso ele dizendo, ainda existem homens e mulheres de Deus, que coisa boa, homem, eles estavam com a unha assim guardada, a unha estava guardada, eles, como não tinha intimidade, aí estava recuado. Mas depois que ele se envolveu mais com eles, com o povo da igreja, que houve um envolvimento maior, que eles se envolveram, que eles passaram a conhecer, aí ele, botou a unha para fora. Homem! Aí começou a bagaceira. Rapaz, que noveira! É uma de olho na namorada da outra, é um metendo pau no outro, na frente, aquela falsidade, parece até amigos, aquela amizade, aquela coisa boa. Quando sai de perto aqui, ó. Esse aí é assim, assim. Olha, irmão, não vai na onda dele não, que isso, assim, aquilo, outro. Aquela outra é assim, assim. Aí, no outro dia, aquele negócio todo. Quando tá na frente do outro, aí, ó. Aquela ali, eita, aquele negócio todo. Ele olhava assim, rapaz, que falsidade. É um se comendo no outro, é um de olho na namorada do outro, é um na namorada da outra. É um metendo pau no outro, é um querendo puxar o tapete do outro. Mas que falsidade, ele pegou e saiu. Eu me lembro disso aqui. Pessoas que se dizem de Deus, aqui, o povo de Deus, ele se abismou com tudo que vivia, que o povo estava totalmente corrompido, a mesma nojeira de hoje. E quando você se envolve mesmo na obra, você vê, agora é claro, dentro de todo o templo, toda a placa, dessas placas daí, tem guerreiros e tem guerreira. Poucos, mas tem. Em todas tem. Tem guerreiro e tem guerreira. Em todas tem. Mas poucos, mas tem. Mas o sistema está corrompido. É claro que nós não devemos olhar para isso. O nosso foco é Jesus. É Jesus, é o Messias. Nós não podemos olhar para as coisas disso e daquilo outro. Não, porque se você for olhar, você não vê canto nenhum. Hoje está crescendo um movimento chamado os desigrejados. Já botaram até o apelido, os desigrejados. Agora imagine só, nós que somos pecadores e miseráveis, muitos de nós não suportam hipocrisia e heresia dentro dos templos. Imagine Deus. Muitos falam e dizem, rapaz, eu saí do templo, hoje eu estou servindo Deus, hoje eu estou bem melhor aqui fora de quando estava dentro. Olha só o testemunho de algumas pessoas que eu ouvi. Hoje eu estou melhor aqui fora do que quando eu estava dentro. É uma nojeira, uma hipocrisia, uma falsidade, é uma disputa de poder, é buscando dinheiro, chupando o sangue das ovelhas, constante, ninguém vê amor ao próximo, é falsidade, eles pregam o que não vivem. É terrível. Eu não aguentei sair. Hoje eu amo a Deus, amo a Jesus, amo o meu próximo, eu evangelizo, nem templo tem, mas eu estou em busca, eu sempre estou aqui, ó, fazendo a minha parte, e estou bem melhor do que dentro do sistema. Muitos outros decepcionados com escândalos, que viu, não aguentou. Agora eu vejo pessoas igual, pessoas, seres humanos, pecadores, não suporta isso. Imagine o Criador, que é puro, sem mácula e perfeito. Imagine
Aí teve um conhecido meu que disse assim, um colega meu de igreja, disse assim, são fracos. São fracos. Eu não penso assim. Porque tem pessoas que, tem pessoas que, como eu posso dizer assim, não suportam hipocrisia. Não sabe viver, não convive no mesmo ambiente do hipócrita. Tem gente, tem pessoas que não suportam a falsidade. O cara na sua frente, isso é aquele caso, na sua frente, e aquele negócio todo. Aquela amizade toda, aquele riso falso, aquele negócio todo. Quando sai, aí fica metendo pau em você. Aí aquele outro que tem mais afinidade por você, aí chega e começa a dizer, cria confusão. Olha, rapaz, aquele fulano tava metendo pau em tudo. Oxe, mas na minha frente parece que tá, oxe, mas por trás metendo pau em tudo. Tem gente que não suporta isso, minha gente. Outros não, combate ali dentro, ó, prega, fala, para tentar abrir os olhos daquela aquele, como eu posso dizer, que a gente chama, cambada de joio e de bodes, para eles acordarem e abrir os olhos. Mas outros não querem, não combatem. Se enojados, ninguém sai. E o movimento, eu falei numa pesquisa sobre o movimento de desigrejados devido a esse sistema tão grandioso. Tem muita gente assim, muita gente. Outros que eu tenho encontrado, se a gente não combater um bom combate, se a gente não pregar a esses vales de ossos secos, a esse deserto que está aí fora, se nós não pregarmos, tem muitas pessoas aí fora precisando ouvir a palavra. Quantas pessoas que chegam para mim e dizem, eu gosto de ouvir a palavra, eu gosto, mas eu não gosto de andar em templo não, minha gente. É muita nojeira, é muito escândalo. Os maiores escândalos do Brasil tem gente evangélica no meio. É todo tipo de ato de atrocidade, iniquidade, assassinato, fornicação, prostituição, maçonaria, lavagem de dinheiro. Todo tipo de nojeira, parece até mentira, mas é. Olha aí, mais um novo. Quando teve Eduardo Cunha, aí saiu no jornal, aquele Eduardo Cunha político, quando foi expulso lá do Brasil, saiu no jornal. Lá de fora, evangélico, político, mafioso, evangélico, cai do poder, é expulso. Olha pra aí. E aí? Assassinato, estupro de vulnerável. São milhares de caras abomináveis que não eram nem para passar nem na calçada dos templos. Estão dentro dos templos. Está total, o sistema todo corrompido. E muita gente vê isso e não quer ir para as igrejas. É corrupção, é pastor roubando, enriquecendo com milhões e milhões em reais, propriedades. Ricos e ricos, cada vez mais ricos. Ricos com império. Aí, construindo impérios em cima dos dízimos, que é um estudo que eu quero trazer no próximo vídeo. Eu vou trazer esse estudo sobre dízimo, a verdade sobre ele, o dízimo e a oferta, se ainda está válido, se não é, qual é o verdadeiro sentido, como deve ser de fato, se é dízimo ou se é oferta, como é hoje, como muitos falsos profetas pregam aí hoje em dia, se não deve vai para o inferno. Vamos saber, vamos ler na Bíblia e vamos ver o que a Bíblia tem a nos dizer. É o próximo estudo que eu quero trazer, a próxima reflexão que quero trazer para vocês no próximo vídeo. Então, tudo isso, minha gente. Aí muita gente quer ouvir a palavra. Quando eu estou falando, estou pregando, muitos param e gostam de ouvir, ficam ouvindo. E ouve, mas não quer estar dentro de templo por causa do sistema corrompido. E agora? Mas muitos outros inocentes e ignorantes até, só prega para o povo que está dentro do templo. Sim, o povo que está aí fora. E o povo que está aí fora? Você tem que armar estratégia a todo momento para levar a mensagem. Achou uma brecha, tô. Achou uma brecha, tô. É no trabalho, é na rua, é no colégio, é na faculdade. Só achou uma brecha, você começa. Porque são almas que precisam ser salvas. Vejam aí, ó. Cada vez que eu venho lendo as profecias do Apocalipse e observando o tempo, a gente falta quase nada, tantinho assim, ó. E muito o povo das igrejas, o povo tudo dormindo. Um monte de gente dormindo. Se pudesse abrir o coração, rasgar assim, ó, o peito desse povo e olhar o coração, oxe, e ver o que tem lá dentro, porque Deus sabe. Se a gente pudesse também ter a capacidade de ver o que está dentro do coração de muitos aí, oxe, você ia ver tudo. Menos o desejo verdadeiro de amar a Deus. E isso você não ia ver. Você ia ver um monte de coisa. Um monte de coisa. Menos o desejo verdadeiro de amar a Deus. O povo está dormindo. E aí, ó, veja aí os muçulmanos. Um monte desses muçulmanos, e um monte deles, essa multidão, a pesquisa mostra que de 60 anos para cá eles cresceram 500%. Minha gente, 500%. O cristiano cresceu, oxe, não cresceu nem 50%. Pelo contrário, em países como Estados Unidos, Inglaterra, o berço do evangelho está caindo, igrejas estão fechando. No Brasil, que é essa explosão de templos. Não quer dizer que isso é saudável não, viu? Não quer dizer isso. Faz a pesquisa para tu ver. 50 milhões de evangélicos, uma média. Já deve ter ultrapassado, visto que sempre aumenta.
a cada dia, semana e ano. Aumenta templos. Mas é só corrupção, nojeira e blasfêmia. Esses templos aí, 50 milhões, mas o Brasil nunca foi tão corrupto. É todo tipo de heresia e blasfêmia dentro. Então isso não é saudável. Agora é claro, tem inocentes e ao mesmo tempo culpados dentro do templo. Tem inocente, que muitos leem e não entendem. Mas não pedem entendimento a Deus, que se pedisse Deus abria a mente. E outros leem e não entendem. E culpados também, porque não lê as escrituras. Porque não lê. Se você lê, tem todos os caminhos, todos os segredos para a vida eterna. E elas testificam do Messias. E fala, como o próprio Messias diz, o meu povo peca por falta de conhecimento, porque eles não examinam. Ele não examina a escritura. Olha o que ele disse. Ele não lê a escritura. Ele não diz que lê. Que você lê, não. Não examina. Não observa ponto, vírgula, traço, acento. Olha, contexto, texto, não. Ele não examina. Aí são algo fácil na mão desses falsos profetas. O que é necessário para a sua salvação está aqui. Ó. Coma o livro. Coma o livro. Como o Senhor diz, coma. Coma, se alimente dele. Coma e se alimente da palavra. E vá à guerra. E vá combater. Porque tem almas aí, família. Estamos nos momentos finais da raça humana. Praticamente, se você olhar o livro de Apocalipse, a qualquer momento pode haver o desfecho. A qualquer momento o Senhor pode voltar. A qualquer momento. Nem sabemos o dia nem a hora. A qualquer momento. Mas você olhando as profecias, olha, quase tudo já se cumpriu. Está já no finalzinho. A qualquer momento, hoje, amanhã, depois, não sabemos. Mas a qualquer momento, o Senhor pode vir para buscar a sua igreja. E aí, você está preparado? Se ele viesse daqui a 10 segundos, ó, conta, 10 segundos, 10, 9, 8, 7, 10 segundos, você estaria pronto para ir? Porque a igreja dorme. A igreja dorme, mas eu não sou obrigado a dormir com ela. Eu tenho que buscar me motivar. O templo que eu frequento é morno. Fala a verdade, mas tem guerreiros lá dentro? Tem guerreira, tem, mas poucos. Mas a maioria é morno. Tá falando a verdade, mas não tem um fogo. Mas eu vou me esfriar junto com ele? Não, eu me motivo. Eu mesmo estou me motivando, compro bíblias. Eu sempre estou comprando bíblia. Tenho Bíblia Judaica Completa, tenho Bíblia King James, João Ferreira de Almeida. Tenho Nova Versão Internacional. E sempre comprando mais, revisado, atualizado. E comprando mais, sai já entra em outra. Livros e mais livros, engolindo o livro, comendo a palavra de Deus. Sempre motivando. Assisto um filme, assisto uma coisa, assisto outra. Sempre buscando, me motivando para me acender. Porque se eu depender dos outros, se a salvação fosse para depender dos outros, a gente estava perdido. Mas a salvação é individual. Cada um tem que buscar a sua salvação. Cada um tem que se motivar. Não tem que olhar para o sistema que está falido e se afundar junto, não. É fazer a vontade de Deus. É pregar, se tornar igual uma rocha. Se eles estão atemosos, coração de pedra, se torne também o coração de pedra irrepreensível. Pregue a palavra. Ouça o que não quer ouvir. Ouça o que não queira. Preguem. Veja o que tem aqui dizendo. Veja o que o Senhor diz. Não tenha medo, mesmo que você esteja cercado de sarças e espinhos. De incrédulos, incrédulo dentro de templo, incrédulo da rua, o que quer que seja, não se amedronte, pregue, leve a minha mensagem, fale, pregue e fale, e o Espírito Santo convencerá. Pregue, manda a palavra genuína, pregue, a sua missão é essa, pregar. Você irmão, você irmã, essa é a nossa missão. E quando você para olhar, como eu já venho falando, já agora há pouco, sobre as profecias do Apocalipse, e ver tudo se cumprindo, você fica angustiado. Você fica angustiado. Porque eu queria fazer muito mais. Eu queria poder fazer muito mais. Para ir em busca de almas e salvar para o Senhor. Sei que o que Deus disse vai se cumprir. Vai ser como nos tempos de Noé e de Ló. Milhares vão se perder. É dentro dos templos, é do meio do mundo. Milhares, poucos vão se salvar. Veja a história. Nem todo que nasce em Israel é israelita. A Escritura diz. Só o remanescente, o povo que obedece ao Senhor. Nem todo que está dentro do templo é servo e serva. Nem todos são. São poucos. Muitos estão dormindo. É moda, fica imitando a moda do mundo. Os jovens, principalmente, com aquelas calçazinhas que vem toda acochadinha, apertada até o mocotó. Aqui o calcanhar, toda acochadinho. Com moda de cantor gospel, de cantor sertanejo, aquelas calças todas acochadinhas que vem até um mocotózinho aqui embaixo, acochado. Que é isso? Isso serve de Deus essas roupas? É cabelo espetado igual jogador de futebol e você é jogador? Não, ameis o mundo nem que no mundo há. Servo de Deus é servo de Deus, mulher de Deus é mulher de Deus. Não quero imitar essas nojeiras e profanidades do mundo, essas imundícies. Mas o povo é moda, é a moda. A moda do mundo, a imundície, o estilo musical, a nojeira botou para dentro do templo. Hoje é assim. E como naquele tempo, nesse tempo que eu falei, todo corrompido, apostatado,
Mas Deus sempre tem uma prova de misericórdia. Porque manda os seus servos, manda suas servas, seus profetas pregar. Para ver se o povo acorda. Sempre dá uma chance. Mesmo eles na lama, na nojeira, como naquele tempo. E hoje Deus mandava, vá, busque, se arrependam-se. Ame-me de todo o coração. Ame o seu próximo. Faça o que é direito, faça o que é certo. O Senhor sempre clamando para o povo se acordar. Sempre clamando, clamando e clamando e clamando. Com a prova da misericórdia dele. E como hoje ele continua clamando. Você, irmão que me ouve, irmã que me ouve, é essa voz que clama no deserto? É essa voz que clama ao meio, a esses ossos secos que estão aí? Se for, glória. Se não for, vamos à luta. Vamos combater um bom combate. Porque estamos próximos, cada vez mais próximos. Uma geração nunca esteve tão próxima de ver um acontecimento sobrenatural dos céus. Um acontecimento sobrenatural, profetizado pelo Senhor já há anos, que é a sua vinda. Porque, como ele falou, vocês não sabem identificar os sinais dos tempos, quando primavera, verão, está se aproximando, pelas folhas, pelo isso, aquilo outro. Vocês não sabem identificar? Então vocês vão saber identificar o tempo da minha vinda. Por esses sinais aí, guerras, humor de guerra, fome, peste, terremotos, catástrofe, está tudo aí, minha gente. E o povo dormindo. É o povo do mundo que já dorme mesmo. E a nossa função é ir acordar eles, pregar a palavra. E o povo da igreja mesmo, dormindo mesmo. Dorme mesmo. É triste. Mas nós temos que fazer a nossa parte. Clamar, pregar. Ouçam o que não quer ouvir. Ouçam o que não quer ouvir. Temos que pregar. Ouçam o que não queiram ouvir. Coração de pedra, obstinado. Temos que pregar. Se eles são duros, irrepreensíveis, em não querer aceitar a verdade, nós somos duros e irrepreensíveis em pregar. E o Espírito Santo convencerá dos pecados. Mas para isso você tem que clamar. Tem que pregar. Que Deus abençoe, amados. Esta passagem, esta mensagem de reflexão que eu trago a todos vós. Que Deus abençoe, que o poder do Espírito Santo esteja sobre vossas vidas, abrindo vossos entendimentos e vossos corações para a verdade. Até a próxima, que assim seja. Amém.